Então aqui, meus amigos, olha só, a gente está justamente nessa penúltima parte, ó, da porção escatológica, tá certo? O milênio. E o interessante é que desse milênio aqui, a parte a paralela, né, a seção paralela a ele, são os 7 selos, tá certo? Lá nos 7 selos, o que a gente tinha? A gente tinha Cristo protegendo o seu povo afligido, tá certo? A gente tinha ali na abertura dos selos, a gente vê ali a questão da igreja, né, como um todo, ela caindo em apostasia. A gente vai ver depois os mártires debaixo do altar, mas mesmo assim a gente percebe ali a proteção de Cristo sobre o seu povo. E aqui, quando a gente trata do milênio, a gente vê finalmente Cristo como grande vencedor, ele entronizando o seu povo. Tá certo? Aquele povo que foi perseguido, que recebeu a proteção de Deus, que clamava ali pela vingança, agora ele é o quê? Ele é entronizado, tá certo? Esse povo, ele recebe ali, junto com Cristo, a bênção, né, de estar nesse reino eterno. Eles se assentam junto com Cristo também no seu trono, aquela que era uma das promessas às 7 igrejas, tá bom? E avançando mais um pouquinho, olha lá, a gente está, né, na penúltima etapa aqui, a porção escatológica, que trata justamente do milênio, né? O milênio que começa após a queda de Babilônia e após também as 7 pragas, tá bom? Então o milênio, ele vem depois da grande tribulação, depois da grande perseguição, depois, né, da marca da besta, é que vem o milênio. Ele vem também depois das pragas. Depois que as pragas caem, é que vem o milênio, tá certo? A gente vai falar um pouquinho também a respeito do milênio um pouquinho mais adiante. Então, olha que coisa interessante. A gente comentou aqui que a gente tem 2 ceias, tá certo? Dois banquetes aqui no capítulo 19. Nós temos as bodas do Cordeiro, onde na realidade aqui é um convite, tá certo? As bodas do Cordeiro, ela vai ocorrer no capítulo 21, 22. Né? Então aqui no capítulo 19, o que a gente tem? O convite para a boda do Cordeiro, tá certo? A gente tem ali todo o regozijo no céu e o convite para participar dessas bodas. E por último, no final do capítulo 19, a gente tem a grande ceia do Senhor Deus, né? Onde ali os ímpios, né, aqueles que foram mortos pela ocasião da vinda do Senhor Jesus, agora eles vão servir de alimento para as aves do céu, para todos esses animais de rapina. E entre essas duas grandes ceias, né, esses 2 grandes banquetes, o que a gente tem? A vitória de Cristo, tá certo? O que revela a causa maior dessas 2 grandes ceias. Então, as bodas do Cordeiro, elas só podem ser celebradas por conta da vitória de Cristo. E a grande ceia, que é realizada pelas aves dos céus, com as carnes dos ímpios que morreram por ocasião da volta do Senhor Jesus, também só é realizada por conta da vitória de Cristo. Tá certo? Então, a vitória de Cristo, Cristo como grande vencedor, é o tema central aqui do capítulo 19 de Apocalipse. A gente vai estudar ele um pouquinho mais profundamente. Então, olha só, meus amigos, avançando aqui, no capítulo 19, o que a gente tem ali, né? Um grande júbilo no céu, tá certo? O João diz lá, depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo o quê? Aleluia. Esse aleluia ele vai se repetir por algumas vezes aqui no início do capítulo 19. Ó. 1, 2, 3, 4 vezes entoado, né? Esse canto de aleluia aqui por todos os santos. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Tá certo? Vamos lembrar aqui que no final do capítulo 18, o que a gente viu? A destruição de Babilônia, tá certo? Então, ali na destruição daquele sistema apóstata, agora, né, todo o céu, uma grande e numerosa multidão, ela diz junto o quê? Aleluia. Porque a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E aí depois ele vai trazer de novo aquela ideia que a gente viu em Apocalipse 16, quando as pragas começam a cair, né? Porquanto verdadeiros e justos são o quê? São os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, a Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. De novo aqui, né, quando diz que Babilônia corrompia a terra com a sua prostituição, algo que a gente viu bastante no estudo passado, é uma referência também lá a Gênesis, capítulo 6, verso 11, quando a terra estava cheia de corrupção, tá certo? Os antediluvianos, eles tinham enchido a terra de corrupção, e por isso que Deus acabou trazendo o dilúvio. Aqui, Babilônia, ela enche a terra de corrupção e prostituição, e por conta disso, Deus traz a destruição.
E no verso 3, segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aí, de novo, a gente tem essa menção dos séculos que a gente viu lá em Apocalipse 14, tá certo? Com relação à destruição daqueles que recebem a marca da besta e recebem a ira de Deus. Só para a gente, eu não lembro se na ocasião a gente acabou lendo o verso de Isaías, que falava lá da destruição de Edom. A gente leu esse versinho, Pê? A gente leu? Isaías 34, verso de 8 a 10, fala da destruição de Edom e fala que ali eles iriam queimar, né? Como piche pela eternidade. Então é a mesma ideia aqui, tá certo? A eternidade não esses séculos dos séculos não significa eternidade, mas significa que vai queimar e vai ter fumaça enquanto houver matéria. Enquanto estiver queimando, vai sair fumaça. Assim que acabar a matéria, deixa de existir a fumaça. O significado aqui é uma destruição completa, tá certo? É uma destruição total. É isso que representa os séculos dos séculos. Depois no verso 4, né? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E aqui a gente vê novamente uma menção a Apocalipse 4, tá certo? Quando João tem a visão do trono de Deus, e ali você tem os 4 seres viventes, também tem os 24 anciãos fazendo o quê? Prestando uma cena de adoração a Deus. A gente vê um paralelo dessa cena de adoração que a gente viu lá no capítulo 4, agora aqui, depois do conflito. Tá certo? Depois de ter terminado o conflito com a vitória de Cristo. Então a gente percebe aqui que toda adoração, toda essa parte aqui em que a gente vê o nome de Deus sendo exaltado, né? O aleluia, que significa Deus seja louvado, tá certo? Exaltando o nome do nosso Deus, justamente por conta da vitória final sobre todo o pecado. No verso 5 diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. E aqui diz, né, os seus servos não têm distinção de classe, não tem distinção de poder, né? Tanto grandes quanto pequenos são servos de Deus, tá certo? Não existe distinção, Deus não faz acepção de pessoas. Depois no verso 6 diz, então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui a gente tem justamente, né, essa questão que a gente falou do término do conflito, porque lembra lá em Apocalipse 12, quando a gente viu que Satanás ele procura fazer uma guerra no céu contestando o reino de Cristo, né? Que Cristo se assentou no trono junto com o Pai lá em Apocalipse 5, e lá em Apocalipse 12 a gente vê um retrospecto, né, após a ascensão de Cristo e o momento em que ele se assenta ao trono, onde Satanás vai questionar esse reinado, tá certo? E ali há aquela batalha e Satanás ele é expulso de uma vez da presença de Deus, porque quem é o verdadeiro rei agora é Cristo. Mas entre aquele período em que Cristo se assenta no trono e ele estabelece o seu reino, tem todo esse período aí em que nós estamos vivendo. E aqui, finalmente, em Apocalipse, no capítulo 19:6, é dito, né, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso. Ou seja, finalmente agora ele reina por completo, tá certo? Ele subjugou todos os seus inimigos. Todos aqueles que se opunham ao seu reino foram agora derrotados. No verso 7 diz o seguinte, alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá certo? Então, nesse verso 7 e 8 aqui, onde diz, né, alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aqui, finalmente, é o convite para o casamento entre Cristo e a sua igreja. Tá certo? Esse é o convite do casamento de Cristo e o seu povo. A gente viu lá também em Apocalipse 12, que a mulher, na Bíblia, ela é muitas vezes referenciada como povo de Deus. Não é isso? A gente viu lá tanto o antigo Israel, quanto a igreja hoje, ela é apresentada como sendo a esposa, né, de Deus, a noiva de Deus. E essa ideia aqui da bodas do Cordeiro, ou seja, o momento do casamento de Cristo com a sua igreja, é algo que Cristo falou através de parábolas lá nos evangelhos. Tá certo? Então a gente tem um texto aqui, ó, de Marcos, capítulo 2, verso 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 2, capítulo 19, para a gente ler esse texto.
Olha só. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 19. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e ler para a gente esse texto. Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então, Dias virão, contudo... Pode continuar? Pode. Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então aqui a gente vê, né, quando os fariseus ali, os discípulos também de João, eles questionam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, né, como eles. E aí Jesus explica, podem, né, os amigos do noivo, né, ele vai falar ali, aqueles que estão com o esposo, eles podem jejuar enquanto o noivo está com eles, ou enquanto o esposo está com eles, né? Então ali Cristo ele já enfatiza ali a sua figura, né, como o esposo do seu povo, né, da sua igreja, né? Ele já estabelece esse relacionamento ali, quando ele responde tanto os discípulos dos fariseus quanto os discípulos de João. E aí ele fala, né, mas haverá um momento em que será tirado o noivo, então eles vão jejuar, tá certo? Então o próprio Cristo já se identificava ali como noivo, e os seus discípulos e o seu povo como a igreja. E lá em Mateus, no capítulo 22, nos versos de 1 a 14, Cristo ali ele conta a parábola da boda, tá certo? Do casamento ali que ocorre. Então, nessa parábola lá de Mateus capítulo 22, verso de 1 a 14, eles também já está fazendo uma referência a essas bodas que vão ocorrer depois que na sua segunda vinda, tá certo? Quando ali todo o mal for subjugado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11 e verso 2, a gente também tem essa referência da igreja como a noiva do Cordeiro. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Vamos dar uma olhadinha lá? Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Então, aqui de novo, né? A igreja, ela é apresentada o quê? Como uma virgem, como uma noiva, tá certo? Ali vai apresentar pura a um marido. Quem que é o marido da noiva ali? Cristo. Então a gente vê esse relacionamento de casamento entre Cristo e a sua igreja por todo o Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas. Lá em Efésios 5 também, Paulo vai fazer menção a isso, tá certo? E o grande propósito agora aqui é convidar os salvos para essa grande celebração desse casamento. Finalmente, a união de Cristo com a sua igreja. E um ponto que é muito interessante para a gente aqui é que os convidados, eles são também a noiva, tá certo? Porque eles fazem parte o quê? Da igreja de Deus. Então, todos estes fazem parte, né, do povo de Deus, eles são chamados a noiva do Cordeiro, mas ao mesmo tempo eles são os convidados desse grande casamento. Tá certo? Eles vão se assentar ali em mesas junto com o nosso Senhor e Salvador e serão servidos por ele. Então, essa ideia que é apresentada aqui pra gente, né, desse casamento, é algo que já vem, né, do Novo Testamento, já vem carregado ali, tanto nos evangelhos quanto nas cartas. E é dito que a noiva, ela se vestiu de linho finíssimo. A gente viu que esse linho finíssimo são as vestes de justiça dos santos. Mas essa veste de justiça, ela é concedida por Cristo, tá certo? Porque lá em Apocalipse 3, quando a gente vê, né, a mensagem para a igreja de Laodiceia, Cristo recomenda comprar as vestes de quem? Dele. Tá certo? Então, é o próprio noivo que concede as roupas para a noiva. É ele que dá as vestes de linho finíssimo para a noiva. E uma coisa muito interessante para a gente, que é uma linguagem que a gente encontra, né, do casamento hebreu, a gente já falou um pouquinho a respeito dele, acho que naquele estudo introdutório, né, sobre a volta de Jesus, mas é algo que está lá em João 14. Tá certo? Lá em João capítulo 14, nos versos de 1 a 3. Vamos ler esse texto novamente, só para a gente relembrar aqui. João 14.
versos de 1 a 3, Cristo, ele vai falar a respeito, né, da sua ida, né, à casa do Pai e depois do seu retorno, justamente com a ideia de um casamento judeu, né, um casamento hebraico da antiguidade. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. João 14, verso de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, El. Então aqui a gente vê essas palavras de Cristo, né, muito diretamente ligadas com o casamento antigo, tá certo? No casamento antigo, o noivo, quando ele desposava a noiva, quando ele, né, pedia ela em noivado ali, eles já tinham um compromisso. Então, a partir daquele momento, o noivo ele saía, ele voltava para a casa do seu pai, ali ele iria preparar a casa para onde ele iria receber a sua noiva, ele ia cuidar de tudo, né? Ele iria trabalhar, gerar todas as condições para poder manter a sua esposa, e quando ele estivesse já com tudo pronto, então ele retornava até a casa do pai da noiva, e ali ele desposava ela, tá certo? E levava ela para a casa do seu pai, onde ali ocorria as bodas. Então, nessa linguagem de João 14 que nós encontramos, nós vemos aqui a mesma coisa, tá bom? Olha só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Cristo ele foi preparar esse lugar, ele preparou, e aqui no final do capítulo 19, o que nós vemos? Ele retornando para desposar a sua noiva, que é o quê? A sua igreja, tá certo? São todos aqueles, os santos, que estão aqui, que aceitaram, né, a mensagem de salvação, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora também vão participar desse grande casamento. Então, depois, no verso 9, é dito o seguinte, ó, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, tá certo? Então, essa palavra é verdadeira. Abençoado, feliz é aquele que é chamado para participar de qual ceia? A ceia do Cordeiro. Porque ali ele vai estar junto dos salvos, ele estará junto do nosso Senhor e Salvador para sempre. No verso 10 é dito o seguinte, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui é um ponto interessante, porque quando João ele tem essa visão, né, da salvação, do convite para as bodas do Cordeiro, e ele vê o quão maravilhoso tudo isso é, o que ele faz? Ele fica tão extasiado que ele se prostra diante do anjo, tá certo? Para adorar o anjo. Só que o anjo fala o quê? Não faça isso, né? É como se ele impedisse ele, João, de se ajoelhar, não faça isso. Porque eu sou o quê? Sou conservo teu. Tá certo? Teu e quem? Dos teus irmãos. Quem são esses irmãos? Aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Então ele fala o seguinte, adora o quê? A Deus. Tá certo? E aqui a gente vê algo importante, né? Um anjo santo, puro, que nunca conheceu o pecado, ele recusa a adoração. Quando alguém, né, quer se ajoelhar diante dele, que ele fala, não, para com isso, não faça isso, por favor, eu sou conservo seu, né? Eu sou o servo do mesmo Deus que você também serve. Por favor, não faça isso. Adora o quê? A Deus. Isso é algo que a gente vê lá também em Mateus 4, né? Quando Satanás ali, disfarçado de anjo de luz, ele tenta a Jesus no deserto, e aí ele leva depois Jesus para um alto monte e diz, olha, tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorares, tá certo? E ali Jesus repele ele, dizendo, né, as mesmas palavras que esse anjo, adora somente a Deus, só a ele nós devemos adorar e prestar culto. Né? A gente não deve prestar culto a nenhum outro ser, nem adoração a nenhum outro ser que não seja Deus. Esse anjo aqui, ele deixa isso claro. E aí depois ele faz o seguinte, ó, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá certo? Ele diz que os conservos de João,
eles mantêm o testemunho de Jesus. E a gente viu lá em Apocalipse 12, que você lembra que o dragão ele foi perseguir a mulher, os descendentes dela, né? Que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus, não foi isso? Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse 12, só para a gente relembrar. 12:17, olha só, que interessante. Apocalipse 12:17, quem encontrar pode ler para a gente esse texto, por favor. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, olha só, o dragão, ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher, aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, tá certo? E aqui, o que que diz pra gente aqui, ó, no verso 10 de Apocalipse 19? O testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. E o que é esse espírito de profecia? O espírito de profecia é o espírito que existe nos profetas, tá certo? Que espírito é esse que existe nos profetas? Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, os profetas eles tinham visões, tá certo? Deus dava visões para eles e para muitos Deus falava diretamente com eles. Lembra quando Moisés, né? Subiu ao Monte Sinai e ali ele teve um contato direto com Deus, por mais que ele não pudesse ver, né, a Deus, porque senão a glória de Deus ali fulminaria ele. Mas ele pôde falar com Deus. Depois, quando ele morre, vai dizer que nunca teve em Israel, né, profeta que se levantasse e conversasse face a face com Deus como Moisés teve essa oportunidade. Então a gente vê ali que os profetas do Antigo Testamento, eles ou recebiam mensagens diretas de Deus, eles tinham visões, tá certo? E por muitas vezes Deus falava através deles. Né? A palavra profeta significa o boca de Deus, ou seja, Deus fala e o profeta fala para o povo. Então, aqui em Apocalipse, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é esse mesmo dom que havia lá no Antigo Testamento com os profetas, que também foi concedido aos apóstolos, porque eles também tiveram visões também e falaram da parte de Deus. E aqui diz que o povo de Deus, ele também teria, nos últimos dias, o quê? O espírito de profecia, tá certo? O que revela que nos últimos dias teria um profeta no meio do povo de Deus que levantaria e teria esse dom profético, esse testemunho de Jesus. Tá certo? O testemunho de Jesus aqui é testemunhar do caráter de Jesus, mas também é o dom de profecia, tá certo? Seja ele através de visões, seja através de Deus mandar alguém falar a sua palavra para o seu povo. Então aqui o anjo ele explica, né, para João que ele é um conservo dele e ele também é um conservo dos irmãos de João, que são aqueles que têm o testemunho de Jesus, que são aqueles que mantêm o quê? O espírito de profecia. O próprio João aqui, ele demonstra ter esse espírito de profecia, porque ele tem visões, tá certo? Ele ouve o próprio Deus falar e ele revela isso através do livro de Apocalipse. Aqui nos é dado também que o povo de Deus nos últimos dias também teria um profeta nesses mesmos moldes, tendo visões e recebendo também revelações diretas de Deus. Tá bom? Então aqui a gente viu essa primeira parte, onde a gente tem um júbilo no céu e o convite para participar. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.